Pronto. Amém. Agora sim. Atos 22, do versículo 30, vamos até o versículo 10 do capítulo 23. Eu vou ler o 30 e os irmãos leem logo após mim. Amém? E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. 23 agora. Depois Paulo aos olhos do conselho disse para os irmãos: até aos dias de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele te oferecer a boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias, o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não dirás mal do Cristo do teu povo. Ora, quando Paulo notou que uma parte era dos saduceus, mas a outra dos fariseus, passou a clamar no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança e da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. E havendo dito isso, houve decisões entre os fariseus, saduceus e a multidão dividiu por mil. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E rompeu assim uma grande gritaria, e alguns dos escribas no pátio dos fariseus se levantaram e começaram a romper ferozmente, dizendo: não achamos nada de errado neste homem, mas se um espírito ou um anjo falou que é ele, E havendo grandes decisões, o tributo tentando a Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadeta para que o tirasse do meio dele e levasse para a fortaleza. Amém. Na escola dominical do domingo passado, a gente viu com o pastor que eles prenderam Paulo lá em Jerusalém, e Paulo já falou para eles: mas vão me bater mesmo. Eu sou romano. E eles assustaram com isso. E um pouco antes dele falar isso, ele pediu para o tribuno deixar ele falar ao povo. E nós vimos a autoridade que Paulo tinha sobre as pessoas. O povo todo querendo matar ele pediu silêncio, o povo ficou em silêncio. E ele começou a falar até quando chegou ele começou a pregar, e até quando ele começou a falar de Estevão, eles pediram para matar ele, porque a culpa de Estevão ainda estava sobre eles ainda se sentiam culpados com aquilo. Então eles pediram que Paulo fosse morto.
Então eles pegaram Paulo e levaram. E logo agora, a partir do versículo 30, ele está na frente do sinédrio. Ele estava falando com aqueles, não sei se são os mesmos, não tenho certeza se são os mesmos, mas aqueles que levaram a Jesus. Jesus foi levado perante o sinédrio. Paulo já estava perante o sinédrio também. O comandante lá em Jerusalém chamou o sinédrio para fazer as suas acusações contra Paulo. Paulo começou a fazer a sua defesa, dizendo que sempre tinha agido com boa consciência diante de Deus. Ananias, que era o sumo sacerdote, mandou que as pessoas perto de Paulo batessem na boca dele. Paulo repreendeu, dizendo que Ananias seria ferido por Deus, como Jesus tinha prometido, lá em Marcos, no capítulo 13, do 9 ao 11, se vocês quiserem ver. E nessa ocasião, Paulo falou por inspiração, tanto que, não muito tempo depois, Ananias foi assassinado. Quando Paulo foi acusado de falar mal do sumo sacerdote, ele disse que não sabia que era o sumo sacerdote. Paulo percebeu que o sinédrio não ia deixá-lo fazer a sua defesa. Então, ele incitou uma controvérsia entre eles, por sua afirmação que seu crime foi acreditar na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditam na ressurreição, nem nos anjos, nem nos espíritos. Os fariseus acreditam em todas essas doutrinas e não consideravam Paulo culpado. O comandante mandou que a guarda tirasse Paulo do meio do sinédrio para proteger ele, certo? Foi isso que a gente viu até aqui no versículo 10. Com isso, vamos lá às minhas perguntinhas. Por que o comandante chamou o sinédrio? Porque sinédrio era tipo uma autoridade superior. Sim, mas Paulo indicou o direito dele de ter o julgamento, porque ele tinha a. Pode ser que você concorde também. tá, a resposta que eu quero está no versículo 30. Ele queria saber por que Paulo estava sendo Para as acusações. Amém? O comandante chamou o sinédrio para que eles acusassem a Paulo, porque até então não tinha acusação. Ele queria as acusações de Paulo. Qual foi a profecia de Paulo contra o sumo sacerdote Ananias? que Deus o feriria. Exatamente. Como é que Paulo incitou o conflito entre os fariseus e os saduceus lá no sinédrio? Ele provocou. Incitar e provocar. Quais foram os argumentos que ele usou? Primeiro ele falou que ele acreditava em ressurreição, falou de Estevão, aí abusou uma parte dos que não é parecido, não sabe né? Isso, ele colocou uns contra os outros, falando que acreditava que estava sendo acusado por causa da ressurreição. E era exatamente isso, ele não mentiu.
Ele só estava colocando um contra o outro ali, porque ele precisava se safar naquela hora, naquele momento. Foi uma arma que ele usou. Quais foram os pontos em que eles não concordaram? No espírito, anjo e ressurreição. Isso. Já vai lembrar desse. Uma pessoa que não tem pecado contra a sua própria consciência, ela será salva somente por isso? Não. É. Deixa eu ver. Você acha que uma pessoa a pessoa fala assim, eu não tenho pecado, ela vai ser salva por causa disso? Não. A senhora explicando, até como a minha boca, com certeza. Eu esclarecendo, Amém. mas eu esclarecendo tudo, eu deixo de lembrar o meu neto também. Aí a gente responde isso com um exemplo de Paulo. Vamos abrir Filipenses. Abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Isso, é o Novo Testamento, um pouquinho para frente de Atos. São 3 livros para frente. Dia 3. 3 não. 5. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Filipenses capítulo 3. A gente vai ler do 2 até o 11. Do 2 a 11. Cada um leu um. Guardai vós dois cães, guardai vós dois maus, obreiros, guardai vós da circuncisão. 3. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem eu, mas que qualquer outro, teria base para ter também confiança na carne. 5. Chegando ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. 8. e na verdade Deus também, porque todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri apenas todas essas coisas e as considero como para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele,
de Paulo, nós chegamos à conclusão certa pela palavra de Deus que pode falar mais alto, tá, Camisa? Salvação é só em Cristo. Não adianta eu falar eu sou bonzinho, eu sou perfeito, eu guardo todos os mandamentos. Se eu não tiver fé em Jesus, não serei salvo. Amém? Essas palavras foram para confirmar isso. Voltando a Atos, capítulo 23, para a gente continuar a nossa leitura. Agora a partir do versículo 11 até o 24. E à noite seguidos, apresentando-se, o Senhor disse: Paulo, tem razão, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testificaste também em Roma. Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Foram mais de 40 homens que formaram essa conspiração juramentada. E eles foram tidos como os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: como juramos nós sobre eles de maldição, e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós e o Sinédrio, rogai ao comandante que vos traga amanhã, como que queremos saber mais alguma coisa de sua causa. Antes de Chico, estaremos onde estava Paulo. No entanto, o filho da irmã de Paulo soube que estavam de tocaia e veio e entrou no quartel e relatou isso a Paulo. E Paulo, chamando a si dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa de ler, comunicar. Tomando ele, levou ao comandante e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxe este jovem que tem alguma coisa de dizer. O comandante militar tomou-o pela mão e se retirou, e começou a interrogá-lo em particular. O que é que tens para me relatar? E disse-lhe os judeus: se como cercaram ao rogar, e amanhã leves Paulo ao conselho, como que exigir deles mais algumas coisas ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles armaram ciladas, os quais juraram, sob pena de maldição, não comerem nem beberem até que o tenham morto. Agora estão prontos, esperando na tua promessa. Portanto, o comandante militar deixou o jovem ir embora, depois de lhe ordenar: não des com a língua nos dentes, para que ninguém que lhe esclareceste estas coisas. E chamando dois centuriões, lhe disse: acordai para as 3 horas da noite, 200 soldados e 70 de cavalos e 200
e mandou que aparelhasse cavalgaduras para que Paulo montasse a fim de o levarem com segurança para o reino Félix. Amém. Bom, glória a Deus por mais essa leitura. Aqui a gente viu que ali no versículo 11, quem lembra o que aconteceu no versículo 11? Quem lembrar pode falar pra gente. Uma coisa muito bonita. O Senhor falando a Paulo que ele O Senhor foi falar com Paulo quando ele estava na cadeia. O Senhor foi falar com ele. Foi lá para falar para ele ficar animado, né? Para animar ele e dizer para ele que ele ia para Roma. Ele ia para Roma para dar testemunho lá em Roma. Depois, 40 judeus fizeram planos para matar Paulo. O sobrinho de Paulo avisou ele da cilada que os judeus estavam preparando. E Paulo enviou o rapaz para conversar com o comandante. O comandante, ouvindo da cilada, decidiu enviar Paulo para o governador Félix, lá em Cesareia. Alguém de vocês, ou cada um de vocês, pode me descrever a cilada que eles armaram contra Paulo? Não entenderam o que eu perguntei? Como é que eles armaram? O que aconteceu para eles? Como que eles fizeram para armar isso? Bom, eles sabiam para onde levaria Paulo, então eles ficaram no lugar esperando para levantar ele. Sim. É tipo surpresa. Está faltando um detalhezinho. Eles foram até os sacerdotes, né? Sim. Mais uma coisa. Bom, para mim foi o que mais me chamou a atenção. Para mostrar o quanto eles estavam raivosos com Paulo. 40 deles. Eles não podiam comer, é isso? Eles fizeram um juramento fazendo isso, que enquanto Paulo não estivesse morto, eles não comeriam. Para ver o tamanho do ódio que eles estavam contra Paulo. Tanto que eles queriam ver Paulo morto. 40 deles fizeram esse juramento: não vamos comer nada até que Paulo esteja morto. Amém? Será que eles cumpriram esse trato? Quem avisou Paulo desse plano? O sobrinho. Quando o comandante ficou sabendo dessa cilada, o que ele fez? Mandou Paulo e um monte de soldados para Israel. Quantos soldados foram mandados para levar Paulo a Cesareia? Não, tem mais também 60 cavaleiros e 200 manteiros. 460 soldados. 460 soldados. Carlos Pai então não queria pegar ele e colocou 400. Por que tantos? Porque ele pediu juntar mais, né? Deus tinha prometido que Paulo iria até Roma, não tinha? Quando Paulo ouviu da cilada dos judeus, ele pediu a ajuda ao comandante. Explica essa ação de Paulo. Ele mostrou falta de fé? Não, eu só fui com Deus, eu comprei com Deus.
Então, tá, vamos trazer para o dia de hoje. O médico fala para você que você está com câncer e você tem 6 meses de vida. Não vou escrever em 6 meses, correr atrás para viver mais. Amém. É exatamente isso. Não é porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu vou para o céu, que eu vou me entregar e deixar o câncer me comer inteira sem fazer nada. Tem quimioterapia? Vou fazer quimioterapia. Tem remédio para tomar? Vou tomar o remédio. Tem uma dieta para fazer? Vou fazer a dieta. É isso. A promessa de Paulo de ir até Roma, ele sabia, eu vou chegar em Roma, mas eu vou chegar lá inteiro. Não vou deixar eles me pegarem aqui e me darem uma surra para eu chegar todo quebrado. Eu vou chegar lá inteiro. Por isso que ele fez isso. Não foi falta de fé. Não é falta de fé se o médico falar para você que você está doente e você não toma remédio. Não é falta de fé. Exatamente. Eu não faço dieta, não. Olha, mas é o que a gente aprendeu com o Paulo. Eu tomo remédio. A glicose pegar a pressão. Acabou. Mas se o médico passou para o senhor fazer aquela coisa, tem que fazer. Ele passou na oliveira, nutricionista. não desceu, o pobre. Ele me desceu. Ah, dá um bom integral. Eu e Deus. Então, aí. Não, rapaz, não teve não. Mas aqui, olha só. Vocês não acham que Paulo achou que foi Deus que mandou esse menino para avisar ele? Com certeza. Foi, não foi? Ué. É nada, coisa nada. Se é coisa de arroz só, A gente morre de fome. Eu estou pegando um pouco de uma coisa. Comer presinho contado. O meu evangelho disse assim: pode comer o feijão à vontade. O arroz sempre é arroz. Não sei o quê. É um exagero de todas as coisas. 3 vezes por semana. Mais ou menos. Zero paixão. Ele está transportando. Não. O remédio foi manipulado. Ah, tá. Então ele Está aí para tomar, vamos tomar, né? Vamos Vamos fazer o que tem que fazer. Agora a gente vai ler, vamos fazer a nossa leitura. Eu estava esperando lá com o pastor lá, tive o recado agora com o gravado dele. Mas o pastor lá, no dia vez lá, com uns 4 pessoas. Pois é. Eu sozinho, eu falei, ele para ter com ela aí com a chover. Não, Amigos. Eu falei, eu tinha assim lá. A gente está Eu esqueço aqui no caminho, esqueço aí. E ele, não esqueça de falar aqui. O chefe parece que é o filho. Mas eu vejo assim, na madeira, não quer ir. Não quer ir, foi mesmo essa vez que o buraco. Ele me falou que o senhor tinha preparado a mesa lá para umas 6 pessoas, com tudo. E não deu para a gente ir. Eu tinha peixe frito, uma panelona de arroz para lá, eu tinha montado. Graças a Deus, sempre tem papel. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, eu sou pastor A família. e o Hélio, O Hélio. o Hélio, a família, o senhor pastor. Isso. Eu queria tirar os 4 graus para o meu bolo, tirar os pratinhos. Eu falei, caramba. Dessa vez faltou a fé.
nada, daqui para lá e de lá para cá é 10 reais por pessoa. Você agora, nesse tempo, eu não sei reais para cá, não passa para cá. Graças a Deus. A honra, né? Vamos fazer a nossa leitura? Está acabando já o capítulo 23. Vamos ler do 25 até o 35. Fazer a nossa leitura do 25 até o 35. E escreveu-lhes uma carta que dizia: Cláudio Lísias, a sua excelência, o governador Félix, cumprimento. Isso, 27. Este homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto por eles, surpreendi ao soldado desta, e eu livrei informando de que era romano. Querendo saber por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Verifiquei que estava sendo acusado por questões da lei deles, mas não foi acusado nenhuma única coisa que merecesse a morte ou laços. Esse texto que a Bíblia que eu acompanho aqui, sabia que ao 30 agora? É o 30 agora. Esse ano me notificando que eu, judeus, havia de amar Pilatas, e esse homem logo enviei, mandando também aos acusadores que perante diga o que tiverem contra ele, faça bem. Tomando os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, levaram-no de noite a Antipatris. No dia seguinte, permitiram que os cavaleiros prosseguissem com ele e voltassem para o quartel. Os quais logo que chegaram, apesar de eles pegaram a carta ao presidente e lhe apresentaram Paulo. O governador, tendo lido a carta, perguntou de que província ele era, sabendo que ele era da Cilícia. Disse: Eu te darei uma audiência cabal, disse ele, ao chegarem também os teus acusadores. E mandou que fosse mantido sob guarda no pátio, no palácio pretoriano de Herodes. Amém. A gente vai ficar aqui no versículo, só no capítulo 23, que no próximo domingo a gente vê Paulo perante o tribunal de Félix, né? Vai se defender lá para Félix. A gente viu nesses 5 versículos que o comandante Cláudio Lísias enviou uma carta ao governador, o governador Félix, lá em Cesareia, explicando o caso de Paulo. Os soldados levaram Paulo e entregaram junto com a carta que Cláudio Lísias escreveu ao Félix. Paulo foi detido no pretório de Herodes, esperando a vinda dos seus acusadores. São perguntinhas poucas. Eu quis deixar só o versículo 23 para hoje, porque depois Paulo explicando são coisas mais profundas para a gente ver. E vai do 24 até o 25. Né? Então hoje eu deixei. Aqui aparece no 35. De Herodes. Agora o capítulo 4. O 24 vai ficar para o domingo que vem, que aí a gente explica bem mais direitinho. Porque se começar agora a gente vai ter que parar. Né? Aí para o domingo que vem fica cortadinho, né? Então é melhor a gente. Capítulo 24, né? Isso, domingo que vem, capítulo 24 vai até um pouco do 25 também.
aqui, mas eu acho que domingo que vem acho que o pastor vai estar aqui. Aí vai ser com ele. Qual foi o nome do comandante lá de Jerusalém? A sexta-feira meu quarto domingo? Santa Ceia é o quarto domingo, amanhã domingo que vem não é Santa Ceia. Não, quarto domingo. Não. Da 20. Não. Domingo é primeiro. Se eu botar domingo que vem pra frente. Não, domingo. Domingo que vem pra responder. Tá, mas não tô falando que vai ser a Santa Ceia. Tô falando que o pastor vai estar aqui. Você veio com a pastora assim? Pastor? O pastor? Não sei, a Santa Ceia foi domingo passado. Não pode ser. Passa domingo, quando? Dia 29. Nós falta muito tempo ainda para saber qual dos dois vai vir. Está longe. Tá longe. Depois você domingo vem para frente. Este domingo tem que contar. Vai dar 4, vai dar ano. O pagamento meu é depois. Tá, mas o quarto domingo é sempre o Aí quarto você domingo. chegou lá, dia 25. Já para Diferente. dia 25 lá. O nome do governador é Cláudio Messias? Cláudio Lícias. O pagamento dia 25. 25 é uma quarta-feira. Aí parte, vai depois para tudo. Para quem que Cláudio Lícias enviou uma carta? Félix era quem? Quem que era Félix? De onde? Qual foi a conclusão do comandante sobre a culpa ou inocência de Paulo? Que ele obedecia a morte e prisão. Porque ele não tinha, a lei que eles alegavam que ele tinha descumprido era a lei dos judeus. Não tinha cabimento ligar ele a isso. Quando Paulo chegou em Cesareia, o que o governador fez? Colocou ele no palácio e protegeu para que quem acusasse ele chegasse também, não é? Até ele chegar. Aí, domingo que vem, a gente faz o 24 até um pouquinho do 25.